um jovem, um homem chamado Nicodemos. Já ouviu falar de Nicodemos? Eu já ouvi falar de Nicodemos. Vamos ler o texto? Livro de João, capítulo 3, do versículo 1 a 10. Eu queria que você mesmo assentado, e você que está me assistindo, eu queria te convidar para vir nos visitar. Se você está desigrejado, se você não está indo em lugar nenhum, não tem uma igreja que você congrega, eu quero te fazer um convite para que você possa vir nos conhecer, sentir a presença de Deus nesse lugar, a seriedade que Deus nos faz trabalhar nesse lugar. Mas se você está servindo em algum ministério, por favor, sirva a Deus através do teu pastor, da tua igreja, seja uma bênção lá, em nome de Jesus. Amém? Olha aí. Obrigado. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne, e o que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vens, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu é mestre em Israel e não compreende estas coisas? A história vai embora, mas eu quero ministrar algo até aqui. E eu quero apresentar para você Nicodemos. Nicodemos não era uma pessoa simples. Nicodemos não era uma pessoa comum, não era uma pessoa ali leiga. Nicodemos era uma pessoa instruída, uma pessoa estudada. Ele era ali membro de um grupo religioso chamado fariseu. Membro de um grupo religioso que ele conhecia tão bem a palavra que ele fiscalizava a vida dos outros. Mas ele mesmo não vivia aquilo que ele conhecia. E eu quero dizer para você que nos dias de hoje existem muitos fariseus. Fariseus são aquelas pessoas que conhecem a Bíblia, conhecem a palavra de Deus, mas não conseguem viver a palavra, mas usa a palavra para fiscalizar a vida do outro. Nós estamos caminhando para um final desse tempo aqui na terra, aonde as pessoas vão estar muito cheias de si, mas vazia de Deus. Você vai ouvir muita gente dizendo eu, mas não consegue dizer foi Deus. Aqui estava um homem que era membro do Sinédrio, a autoridade, os juízes da época. Ele era mestre da lei, mas ele não conseguia enxergar as coisas de Deus como de Deus. Ele conhecia tanto que quando ele olhava para a situação e analisava criticamente, humanamente, sabe, hermeneuticamente, ele conseguia entender as coisas, mas não conseguia aplicar uma exégese, não conseguia tirar algo de Deus de dentro daquilo que ele sabia. Os conhecimentos era simplesmente para julgar o outro. Ele literalmente usava a Bíblia não como espelho para olhar como sua vida estava. Ele literalmente usava a Bíblia como janela para espiar a vida do outro, para condenar a vida do outro, já que ele tinha autoridade para isso. E de repente, ele se tornou o perseguidor de Cristo. Mas ele estava perseguindo alguém que estava fazendo algo que tocava a vida dele. Ele conheceu um Cristo que fez ali o pão se multiplicar.
fez o vinho em Caná da Galileia, sabe, suprir a necessidade daquele casamento para não ter vergonha, não ser envergonhado os noivos e os familiares do noivo. Ele tinha visto tudo isso e ele olhava para essa situação e falava: não tem algo que vai além daquilo que eu sei. Tem algo que está indo além daquilo que eu conheço, daquilo que eu aprendi, daquilo que eu tenho cobrado do outro. Eu não tenho vivido isso, mas eu tenho visto nesse homem, em Jesus, algo muito diferente, que eu como mestre não estou conseguindo entender. E aqui a gente tem que parar para fazer uma análise de nossas vidas, porque eu já encontrei muitas pessoas que falam assim: eu fiz curso de teologia, agora eu sou pastor. O curso de teologia não forma ninguém a pastor. Ele informa, ele traz informação a alguém que já tem o chamado pastoral. É diferente. É diferente. Nicodemos olhava para aquilo e falava assim: não, eu preciso conhecer esse homem. Ele tem feito coisas que eu não estou entendendo. E ele, por ter um cargo, uma autoridade, ele não quis ir durante o dia encontrar com Jesus. Mas ele arrumou um jeito. Ele precisava saciar aquela curiosidade. Ele precisava ali, sabe, desmistificar aquilo que ele não entendia. E ele arrumou um jeito de noite. Saiu ali e foi até onde Jesus estava. Sabe, irmão, uma coisa a gente aprende aqui, que quando a gente tem muitas coisas que nos deixam com dúvida, antes de ir qualquer outra pessoa, vá a Jesus, vá ao Senhor. Irmãos, tem muitos conselheiros de plantão que, ao invés de te levar para o céu, te condena. Sabe por quê? Porque nós somos falhos, nós somos pecadores. E as pessoas, irmãos, eu quero falar algo que de repente pode te chocar. Ninguém, olha, presta atenção em mim, olha para cá. Ninguém vai ao inferno, ninguém é condenado ao inferno porque pecou. Não existe pecado que condene alguém ao inferno. Só vai para o inferno não porque pecou, mas porque não aceitou Cristo e mudou a sua vida. As pessoas vão ao inferno, é condenada ao inferno, porque não aceitou Jesus, o Salvador. Aquele que Pedro estava morrendo ali, afogando, e de repente ele gritou para Jesus: salva-me, e apareceu ali quem? O Salvador. Se ele não aceitasse, se ele não buscasse pelo Salvador, se ele não buscasse por Jesus, literalmente ele morreria. E nós precisamos buscar o Salvador. O Salvador que deu a vida por mim, por você, e hoje nós celebramos com alegria o sangue e o corpo de Cristo, o corpo e sangue de Cristo. Irmãos, um dia eu ouvi alguém dizendo: você fica feliz ou você fica triste quando você vê Jesus nos filmes sendo condenado à morte? Morte de cruz, uma morte ruim. E alguém naquele momento diz assim: eu fico feliz vendo Jesus sendo morto. E aí a pessoa falou assim: mas peraí, você está ficando feliz com alguém passando pelo sofrimento e pela dor que Jesus passou? Você é um insensível? Eu quero dizer para você que Jesus permitiu, Ele quis isso, Ele veio para isso. E quando você faz, e Jesus fez com alegria. Quando Pedro cortou a orelha de Marco, ele falou assim: Pedrão, guarda essa espada aí, cara. Se eu te clamar a Deus, Ele manda legiões de anjo aqui e tudo resolve. Guarda aí, eu estou indo porque eu quero. A cruz não é tristeza, a cruz é alegria para mim e para você, porque o que Ele fez, Ele não fez obrigado, Ele fez porque Ele quis. Ele fez por amor, e quando a gente faz por amor, tem alegria nisso. O que é triste às vezes, e que essa alegria que nós deveríamos ter, e que nós temos em relação à cruz, porque Jesus nos salvou lá,
e hoje ela está vazia, embora tenha alguém que coloca alguém lá ainda, mas é aonde o diabo gostaria que Jesus estivesse, na cruz, sofrendo. Ele não está mais lá, está vazio. Nós devemos nos alegrar com isso. Por mais que alguém se entristeça com isso, você tem que falar para ela, é motivo de alegria. Ele não foi porque alguém obrigou, ele foi porque ele quis. Nós precisamos aceitar Jesus todos os dias. Nicodemos, então, ele foi atrás de noite. Talvez ele não queria se expor, teve vergonha. E Jesus fala para ele assim, ó, você tem que nascer de novo. Irmão, pensa numa pessoa inteligente. E de repente, Jesus fala para ele assim, ó, você precisa nascer de novo. Quem estava falando para ele era o filho do carpinteiro. Era alguém que era uma profissão simples, comum talvez na época. Essa pessoa estava falando com ele, falou, você precisa nascer de novo. O mestre daquele tempo, Nicodemo, fala assim, como pode ser isso? E Jesus fala, como você é mestre, cara, e não sabe disso? Nós devemos deixar de ser mestres, conhecedores daquilo que está dentro da minha capacidade. Porque Deus não nos chamou para este culto, não nos chamou para assistir esse culto, porque você tem capacidade. Não. Porque nós não podemos mudar nada do nosso futuro, não podemos acrescentar um cabelo. Se eu pudesse, eu tinha colocado um monte aqui em cima. Não acrescenta cabelo nenhum, não dá para fazer nada. E sem Cristo nada podemos fazer. E às vezes nós acreditamos no nosso braço, nós fazemos, sabe, amanhã eu vou fazer isso, amanhã vai fazer aquilo, e esquece de dizer, se Deus me permitir. Deus inclusive peço sua bênção. O Senhor é meu sócio, o Senhor é meu companheiro nesse negócio. Sabe que muitas vezes a gente não chama o Senhor de sócio porque a gente tem que dividir o lucro com Ele, e muitos não têm coragem nem de trazer o dízimo, que é 10% para dividir o lucro, né? Nós precisamos chamar Jesus para ser nosso sócio, companheiro de nossas vidas. Nicodemos então chega lá, ouve que tem que nascer de novo, e aí a gente começa a entender que ele fala que tem que nascer da água. E Jesus, antes de começar o ministério dele, o que ele foi fazer? Se sujeitou a um sacerdote chamado João Batista, filho de Zacarias, sacerdote, primogênito João Batista, sacerdote também. Ele foi lá e se submeteu. Qual foi o primeiro passo? Qual foi a primeira coisa que aconteceu quando ele se submeteu ao sacerdote? Ele desceu as águas, ele foi batizado. Primeiro tem que nascer da água. Eu preciso me batizar. A água também é compreendida como palavra de Deus. Porque nós lemos quando Jesus foi lavar o pé dos discípulos, e Pedro falou assim, arrogantemente, Senhor, então me lava inteiro. Ele falou assim, eu não preciso te lavar inteiro, só os pés, porque você já está limpo pela palavra. A palavra também nos limpa, a palavra também nos lava. Então tem um duplo sentido. E depois que Jesus saiu da água do batismo, o que desceu sobre ele? O Espírito. Água e Espírito. Desceu sobre ele o Espírito Santo. Não estou querendo dizer para você que é essa a ordem, mas é a ordem que Jesus nos deixou. Alguém pode falar em línguas antes de ser batizado? Cornélio falava em línguas antes que Pedro batizasse. Não estou dizendo que existem regras, mas o Senhor nos deixou passos para a gente seguir. Precisa se batizar, nascer da água, nascer da palavra, nascer do Espírito. E Jesus, depois que recebeu o Espírito, ele não foi para o shopping, ele não foi ali passear, ele não foi fazer turismo. Não, ele foi lá para vencer a sua carne. Porque apareceu o diabo oferecendo algo que ele tinha necessidade. Qual foi a primeira necessidade? Comida. Eu falo em comida, o Adriano quase que deu glória a Deus lá, você acredita nisso? Primeira coisa, comida. Segunda coisa, autoridade, dar ordem aos anjos. A outra coisa que o diabo tem controle, riqueza. Irmãos, eu fico muito preocupado com as pessoas que às vezes vão no monte, ao invés de oferecer sacrifício de sua vida, vai lá para pedir riquezas. E foi justamente o que o diabo ofereceu para Jesus lá naquele monte. Foi o quê? Se pedir riqueza no monte,
o diabo pode dar? Sacrifício. Abraão, quando foi ao monte, ofereceu o seu filho. Jesus, quando foi no monte, falou: vai daqui, Satanás, somente a Deus eu agradarei. Pastor, a palavra está dura. Para morar no céu não é fácil. Para entrar no céu não é moleza. O reino de Deus é diferente. Que eu vou traçar um paralelo para você entender como que é o reino de Deus. Nós conhecemos os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, para você entrar lá, você precisa ter uma autorização do consulado. Você tem que ir na embaixada aqui, você tem que pedir autorização, você tem que ir lá, levar documentação, levar extrato bancário, você tem que dar as informações necessárias e mostrar para ele que você é uma pessoa de condição, que você vai lá e vai voltar e não vai ser um clandestino naquele lugar. E depois, quando você prepara todas as documentações que precisa, a pessoa da embaixada vai ver essas documentações. Não basta estar certo, tem que ser aprovado. Irmãos, eu posso desejar ir para os Estados Unidos e buscar condições de morar lá com legalidade, com autorização do consulado, depois adquirir o green card, ter a liberdade de ir e vir. Aqueles que são de lá e moram aqui podem conseguir até dupla cidadania. Existe um monte de coisa, mas isso nós estamos falando da esfera humana. Mas quando se fala do reino de Deus, aí já muda um pouquinho. E quando a gente vai para os Estados Unidos, ou para outro país, ou para qualquer outro lugar, a gente não pode chegar no aeroporto e falar assim: eu quero ir para os Estados Unidos. A pessoa vai falar assim: o seu passaporte com a sua autorização de entrada lá. Eu não tenho. Não pode deixar para em cima da hora. E tem muita gente deixando para ir morar no céu em cima da hora. Se o Senhor te chamar agora, através de uma morte, se o Senhor agora te ceifar a vida, se você morrer agora, você vai para o céu? A sua intimidade com Deus, o seu relacionamento com Deus, te faz uma pessoa escolhida? Mas no céu não é assim. Até no emprego você precisa preencher um currículo, e o seu currículo tem que estar de acordo com a necessidade que a empresa precisa. Vai precisar de uma pessoa que faz contabilidade. Não adianta a pessoa ir lá e ter experiência em outra área. Ele tem que ter experiência na parte contábil, para que ele possa ser escolhido. E depois que algum é selecionado, ainda vai lá, faz a entrevista com esses alguns, para saber se aquelas informações, tecnicamente na entrevista, a pessoa tem uma outra seleção ali. E depois você consegue chegar, se for escolhido, a ser um funcionário dessa empresa. Eu gostaria, irmão, de ser do alto escalão da Petrobras. Eu gostaria. Mas entre eu gostar, entre eu desejar e estar lá, é uma diferença muito grande. Eu gostaria de ser um piloto de avião. Embora ia dar até drift em avião, né? Mas para eu chegar a esse ponto, eu devo me preparar para isso. E muitos acham que vão morar no céu e não estão se preparando para tal. Leva uma vida de qualquer jeito com Deus. Não tem intimidade com Deus, não tem relacionamento com Deus. Irmãos, eu estou te livrando de fake news. Você está se enganando. Talvez eu estou falando com pessoas aqui na nave, ou estou falando com pessoas que estão me assistindo agora. Relacionamento com Deus não é simplesmente estar presente num culto. É Deus estar presente na vida dele, na vida dela. Olha só uma coisa. Em Mateus capítulo 22, versículo 14, diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Lá no céu só vai morar quem é escolhido. Quer ver uma coisa? Se você fosse Deus, olha o que eu estou propondo para você aqui. Se não é só uma hipótese. Se você fosse Deus, conhecendo você do jeito que você conhece, você sendo Deus, salvaria você mesmo? Você ia dizer para você mesmo: seja bem-vindo, bendita ou bendito do meu Pai. Se você fosse patrão, você contrataria você mesmo para uma função?
Você é o marido que você gostaria que a sua filha tivesse? Você é a esposa que você gostaria que o teu filho tivesse? Você é um exemplo desse? Às vezes nós estamos exigindo muito das pessoas e estamos oferecendo pouco a Deus. Deus está dizendo aqui, são muitos chamados, muitas pessoas vão vir a Ele. Muitas pessoas vão estar ouvindo a palavra deles. Muitas pessoas vão até fazer a obra dele. E fazendo a obra dele vai até ter milagre. Essa pessoa vai ser usada, vai ter cura, vai ter coisas maravilhosas. E vai chegar diante de Deus e falar assim, ó, afasta de mim que eu não te conheço. Porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Quando eu uso a palavra dele, a pessoa é curada, a pessoa é liberta. Mas vai chegar lá em cima, se eu não tiver comunhão com ele, relacionamento com ele, Deus vai falar assim, ó, sai daqui que eu não te conheço. Você não fez por causa de mim, você fez por causa da tua glória. Você queria aplauso, você queria curtida, você queria isso, você queria aquilo. Afasta de mim que eu não te conheço. Vocês estão comigo, amém? Quem vai me pegar na saída, diga amém. Quero concluir aqui, lendo para você a consequência da vida, da conversa que teve de Nicodemos, aquele que não sabia, não entendia, por mais que era mestre, uma pessoa inteligente. Aquela conversa com Jesus mudou a vida de Nicodemos. E eu quero ler com você o que está escrito no livro de João capítulo 7. Nós lemos no 3, né? Agora chega no 7. Capítulo 7, versículos 50 ao 53. Está aí já. Nicodemos, um deles que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo a saber o que ele fez? Respondeu-lhe eles, dar-se-á caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para sua casa. Irmãos, o que está acontecendo aqui? Os fariseus estão tramando prender Jesus, uma armação contra Jesus. Nicodemos chega naquele meio de pessoas tramando contra Jesus, já começa a defender ele, falando assim, por um acaso a gente vai condenar, vai armar uma cilada contra Jesus? Será que a nossa lei não permite dar uma olhadinha e ouvir o que ele tem para dizer? Aquela conversa de Nicodemos com Jesus já mudou o comportamento de Nicodemos. Ele lá no Sidédrio, no meio das autoridades, falou assim, peraí, nós estamos tramando contra ele, mas a nossa lei nos ensina e nos orienta que nós precisamos ouvir. Aí o que aconteceu? Os outros fariseus falaram para ele assim, por um acaso você também é da Galileia? Você também é um deles? Você está defendendo eles? Uma conversa com Jesus muda o comportamento. Faz quantos anos que você tem ouvido a palavra de Deus? E o que mudou em você? Quais foram as mudanças? Porque a nossa vida com Deus são degraus, é escalada, a gente vai subindo no relacionamento com o Senhor. Eu tenho que ser melhor do que ontem. Embora nesse Natal eu estou mais gordo do que era antes. Mas isso não é o suficiente para a santidade. Eu preciso conhecer e prosseguir em conhecer. Eu preciso ter fé e ir de fé em fé. Aí os outros fariseus falou para Nicodemos, examina, faz aí uma pesquisa, vê se da Galileia pode vir algum profeta, pode vir alguma coisa boa da Galileia. E quantas vezes alguém não disse para você, pode vir alguma coisa boa dessa pessoa? E falou o seu nome. Alguém olhou para você e falou assim, de você não pode ser nada, você não é nada, você não é ninguém. Eis que Deus se chama para ser alguma vencedora, ser cabeça e não cauda. Ah, só parou aí? Não. Vamos ler agora, acabamos de ler no capítulo 7, vamos para o 19. Versículo 38 e 39, olha aqui. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus.
Pilato lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera a ter com Jesus à noite, foi, levando cerca de 100 libras de um composto de mirras e óleos, e tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Irmão, pensa aqui. Até os reis magos, quando veio visitar Jesus, quando nasceu, mesmo instruído pelo faraó, o rei da época, que pediu a eles, olha, quando vocês, depois que visitar o menino, volte para cá e diga onde ele está, para que a gente possa visitar. Na verdade, o faraó queria matá-los, né? Queria acabar com Jesus, porque estava nascendo o rei dos reis. E faraó não queria perder o cargo. E o que aconteceu? O que houve? Os magos, depois de ter um encontro com Jesus, já não conseguiu voltar pelo mesmo caminho. Não conseguiu fazer o mesmo caminho de novo. Quando eu e você temos um encontro com Jesus, nós não vamos voltar a fazer as mesmas coisas. Nicodemos aqui falou assim, olha, sem declarar, porque muitas pessoas às vezes gostam de falar, eu. Mas o que nós estamos dizendo aqui é que mesmo sem fazer propaganda de si, ele foi lá e fez um investimento. Eu não sei quanto custa isso tudo de óleo, mas com certeza não é algo barato. Ele não ofereceu para Jesus algo barato, algo que simplesmente não lhe custasse nada. Ele ali sacrificou, ele correu risco, porque ele poderia ser expulso do sinédrio, ele poderia ser morto, ele correu risco. E eu e você às vezes não queremos correr risco nenhum. Não falamos nem para a pessoa que trabalha com a gente, que a gente é cristão, que a gente é evangélico, que vai na igreja família cristã, não fala, tem vergonha de Deus. E aquele que se envergonha de Deus aqui, Senhor se envergonhará dele lá. É sério o que eu estou falando para você, meu irmão e minha irmã. Irmão, eu fico preocupado, vem na igreja 1, 2, 10, 20, 30, 40 anos e chega no céu, Deus fala assim, aparta de mim que eu não te conheço. Já pensou nisso, irmão e irmã? Não perca tempo, se joga, se entrega, vai ter perigo, vai ter risco. Olha, uma vez eu li uma coisa esses dias, um rapaz estava pendurado nos ganchos, sofrendo, e de repente o algoz, aquele que estava fazendo mal, maltratando, falou para ele assim, nega Jesus que eu te tiro daí. Ele falou assim, não vou negar Jesus, porque a dor que eu estou sentindo agora, com tudo que você está fazendo comigo, não é nada perto da alegria quando eu estiver na presença do Senhor. A tua tristeza, a tua luta hoje não é nada perto daquilo que eu e você receberemos de Deus. É simples assim. Nicodemos, ele desejou ter um encontro com Jesus. Ele quis. Ele fazia parte de um grupo que queria perseguir, matar, acabar com Jesus. Em outra língua, ele era do mundão. Mas tinha algo que ali ele queria mudar na vida dele. Ele falou, não pode ser. Irmão, quando você acredita que simples liberar uma palavra, algo acontece. Eu estava pescando de terça para quarta, lá no rancho da Sueli, da minha cunhada. E o filho dela, o Vitor, brincando com o celular, clareando para poder pegar a isca. Nós estávamos pescando traíra, eram umas 10 horas da noite, umas 10h30. E de repente o celular dele bateu no pier e caiu dentro do rio. Ele mergulhou atrás do celular, foi atrás do celular. Pegou o celular e eu falei para ele assim, o celular não aconteceu nada, ele vai estar funcionando. O João, seu marido, Sueli, disse assim, Osmiro, o celular caiu dentro d'água. Eu falei, irmão, nós precisamos ter fé. Se o Vitor tiver fé, amanhã, a hora que ele ligar esse celular, ele vai poder fazer o que ele fazia antes de cair.
No outro dia de manhã. No outro dia de manhã. Eram umas 9 horas. Eu falei para ele assim: Vitor, liga o celular e coloca uma música aí do YouTube. O João falou para mim assim. O João é o marido dela, da Sueli, meu concunhado. Olhou para mim e falou assim. Colocou o celular e começou a tocar a música. Uma palavra. Eu tenho a Rosângela do pastor Aparecido, que deve estar me assistindo agora. Derrubou o celular dentro do vaso e já pegou, não prestou mais para nada. Deus quer nos dar sinais. E Ele já fez coisa na tua vida que você precisa acreditar que é Ele. Não foi coisa da natureza, não foi coisa do acaso, foi Deus. Quero concluir aqui com mais uma colocação. A vida de Nicodemos mudou e ele entrou para a história. E nessa noite Deus quer mudar a vida de alguém aqui para você entrar numa história. Talvez a tua história não é boa, mas Deus quer mudar a tua vida nessa noite. Eu queria convidar você para ficar em pé só um pouquinho.